Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil, esse canal que traz reflexões que não são feitas em boa parte dos espaços oficiais dos batistas brasileiros. E nesse vídeo nós trataremos de mais um tópico da reforma do Estatuto da Convenção Batista de Pernambuco. Tratando desse assunto, você não vai entender só sobre estatuto, você vai também entender sobre a política dos bastidores dessa denominação, que pretensamente por princípios ela seria democrática, mas você vai entender como é que a política é feita de maneira equivocada, para dizer uma palavra boa, não é? De maneira equivocada, e como isso prejudica a cooperação dos batistas. A cooperação é fruto de respeito à maneira como a administração de uma organização é feita. A cooperação não se mantém por ordem estatutária, por imposição, por penalização. E o que nós estamos percebendo nessa reforma é algumas maneiras de querer penalizar as igrejas, achando que as igrejas serão melhores cooperadoras por conta das penalidades. Jamais isso vai acontecer. Igreja Batista é autônoma, ela é livre para cooperar, ela coopera com uma convenção porque ela quer. Se ela não quiser cooperar com a convenção, ela pode cooperar de outras maneiras, com outras igrejas e outras organizações para fazer o trabalho do reino de Deus. Então, quem tem interesse na cooperação é a Convenção Batista. Primeiramente, as igrejas têm, mas elas têm outras alternativas. A Convenção Batista precisa da cooperação das igrejas e ela não tem outras alternativas senão a cooperação das igrejas, a não ser como a Junta de Missões Nacionais e Missões Mundiais, que conseguiram criar uma estratégia de marketing que passa por cima das igrejas e conseguem chegar diretamente nos membros das igrejas e até em empresários que não são batistas e cooperam com o trabalho que elas fazem. Mas a convenção, ela dificilmente vai conseguir fazer isso. Nós temos convenção pegando dinheiro público, como, por exemplo, a última Assembleia da Convenção Batista Brasileira, ela recebeu patrocínio da Itaipu, por exemplo, que é uma empresa do governo federal que patrocinou, ainda que não tenha aparecido patrocínio direto à Convenção Batista Brasileira, mas patrocinou através de uma organização social da Convenção Batista do Paraná. São mecanismos que vão se encontrando. Por quê? Porque as igrejas não estão satisfeitas com a maneira como as convenções estão sendo conduzidas, as igrejas estão parando de contribuir, estão parando de ir para as assembleias, e então a convenção começa a querer criar ferramentas para pressionar a cooperação, não conseguem, e, portanto, se não houver uma visão de que cooperação se constrói com lealdade, com ética, com transparência, com cumprimento correto daquilo que foi deliberado pela Assembleia, com cumprimento de estatuto, de regimento, sem perseguição uns contra os outros, é isso que fortalece a cooperação. Mas isso parece que é um produto que está ficando raro no nosso meio. Então, eu estou aqui analisando o estatuto para mostrar que essa reforma ela é casuística, que os pontos de reforma são desnecessários, que os pontos essenciais não estão sendo reformados e que por isso nós devemos dizer não a esta reforma, principalmente porque ela está sendo feita no apagar das luzes de um mandato, numa convocação estranha do Conselho, os membros tendo acesso 8 minutos antes do material entrar em votação, através de uma assembleia extraordinária, como se fosse emergencial, online, que é impossível você discutir tantos pontos aplicando as regras parlamentares dos batistas numa assembleia online e a poucos dias de uma assembleia ordinária, porque a única emergência que eles têm de verdade é que eles precisam reformar para que quando chegar na Assembleia um mês e pouco depois, ou sei lá, talvez até menos do que isso, eles possam concorrer à reeleição. Esse é o objetivo. Então veja, no artigo 13, nós já falamos até o artigo 10, no artigo 13, eles estão apenas regulamentando que as assembleias podem ser realizadas por meio virtual, presencial ou híbrido. Eu acho interessante.
mas acho que precisamos regulamentar isso em regimento interno, porque tem assuntos que não podem ser tratados de maneira online, pela natureza, pela exigência de entendimento, de muito debate. E nem todos têm habilidade para saber como pedir a palavra, como fazer uma questão de ordem, como pedir uma parte através da tecnologia. Então, nós temos que tomar muito cuidado ainda com esse ponto. Depois, eles vão falar sobre que é atribuição da Assembleia Geral filiar e excluir igreja. Então, isso aqui também não é um grande problema. É papel da Assembleia Extraordinária. Ela pode excluir, ela pode filiar a Assembleia Ordinária, não é problema. Aí nós chegamos no grande momento especial. E esse é o número 17. Artigo 17, guarde bem esse artigo. Esta é a razão da reforma do Estatuto tão precipitada, tão rápida, tão emergencial. É apenas colocar aqui que diz assim: a diretoria da convenção será composta de um presidente, 2 vices, 4 secretários, eleitos para um mandato de 2 anos. Era desse jeito. Aí eles estão colocando agora 3 palavrinhas só. Permitida uma reeleição. Tá ok? Essa é a razão da emergência. É permitir uma reeleição. Porque eles querem reformar isso numa reunião online, emergencialmente, para isso colocar um monte de outra coisa para desviar a atenção, mas o central é este ponto. Eles querem que isso aconteça, por quê? Porque a Assembleia vai ser, se eu não me engano, não sei se 1 mês ou 15 dias depois, e aí eles já estariam habilitados a concorrer. E não só isso. Aí vocês vão ver depois que eles querem garantir que eles possam e querem impedir que o secretário-geral, o ex-secretário-geral, possa concorrer a qualquer cargo na Convenção Batista de Pernambuco. Tá bem? Então, eles vêm com esse artigo 17, que tinha um parágrafo que dizia: nenhum membro da diretoria poderá ser reeleito para qualquer dos seus cargos. Aí a proposta é suprimir e renumerar os parágrafos. Entendeu? Eles estão propondo que isso seja suprimido e que agora se possa fazer a reeleição. Quando vem adiante, você tem outras coisas também que não são emergenciais. Não são. Quando vem para o Conselho da Convenção, eles estão acrescendo, isso aqui não foi aprovado, o Conselho já rejeitou. Seria o presidente do Conselho Deliberativo do Colégio Americano Batista, instituição mantida pela Convenção. Ele também faria parte do Conselho. O Conselho da Convenção disse não. E eu quero chamar a sua atenção, eu vou analisar as propostas de reforma do Estatuto do Colégio Americano Batista. Eu vou mostrar para vocês como a estrutura que foi criada, ela favoreceu o colégio ir à falência e ter sido desapropriado por um valor menor do que seria garantido numa outra situação. Esse tema eu vou tratar dele especificamente e vou mostrar qual seria a alternativa ou as alternativas de reforma para que nós possamos ter uma estrutura que cause menos dano do que a atual. Para uma questão de justiça, eu gostaria de dizer que o relator da Comissão de Reforma do Estatuto do Colégio Americano Batista fez contato comigo, colocou-se à disposição para nós tomarmos um café e conversarmos sobre a reforma do Estatuto do Colégio. Eu estou aberto a tomar um café com ele, vou conhecê-lo pessoalmente, só o conheço de vista, mas como esse assunto já vai ser tratado esta semana pelo Conselho da Convenção, o assunto vai ser debatido pelo Conselho da Convenção, então eu não terei tempo de levar uma proposta elaborada para dialogar com ele, então eu vou precisar aguardar o que é que vai ser levado para eu trazer ao conhecimento. Mas não é emergência, não há nenhuma razão para reformar o Estatuto da Convenção antes da Assembleia, da próxima Assembleia, nem nenhuma razão emergencial para reformar o Estatuto do Colégio Americano Batista. Isso eu posso garantir para você, e se você me conhece de perto, se você já viveu comigo, se você já trabalhou comigo e conhece, você sabe
provavelmente você vai poder dizer que se eu estou dizendo que eu garanto, é que no mínimo eu tenho alguma coisa que é útil de ser dita. Modéstia à parte. Modéstia à parte, porque, como dizia Billy Graham, você mente quando você diz que você é mais do que você é, tanto quanto quando você diz que você é menos do que você é. Eu posso falar de mim por mim. Eu posso ter tratado equivocadamente alguém na minha caminhada, mas certamente não foi por má fé. Portanto, quem me conhece sabe que eu não diria que existe uma alternativa melhor do que a que está hoje no Colégio Americano Batista, porque eu dirigi o Colégio Americano Batista quase 8 anos. Eu fui presidente da Associação Nacional de Escolas Batistas e, portanto, eu tenho convivência e tenho experiência para dizer que existe algo melhor para o Colégio Americano Batista do Recife do que o que existe hoje em termos de estrutura, tá bem? Vamos continuar aqui mais alguns minutos, mais um ponto que vem aí chegando. Veja agora. Agora, nós vamos encontrar da Secretaria-Geral. Quando entra na Secretaria-Geral, artigo 29, eles tinham feito a seguinte proposta, veja só, compete ao secretário, além das atribuições previstas no regimento, administrar as finanças da convenção, cabendo-lhe receber os valores a ela destinados, fazer os pagamentos devidos, distribuir os percentuais previstos no orçamento e as verbas, e abrir, movimentar e encerrar contas bancárias juntamente com o presidente. Então, vem da seguinte maneira, logo depois, eles tinham feito uma proposta que o secretário perdia todas as atribuições de administrador. Eles tinham feito uma proposta que o secretário ia ter que pedir permissão para subordinados na secretaria, ele seria só um supervisor. Graças a Deus o conselho teve juízo e não permitiu que isso fosse modificado, mas nós precisamos ficar atentos a essa questão da secretaria. Por quê? Porque cada presidente, ele não tem demonstrado, com exceções, não tem demonstrado respeito às atribuições do Estatuto. Então, ele entra como presidente, em vez de fazer aquilo que o Estatuto diz que é atribuição dele, ele simplesmente quer invadir a área dos outros. E ele quer fazer o papel de administrador da secretaria, quando o Estatuto da Convenção diz que esse trabalho é do secretário-geral. Então, o que eles estão querendo fazer? Estavam querendo desmontar os poderes do secretário, porque isso ficaria sem poder. Aí o presidente entra e faz da maneira que ele quer. Então, você precisa prestar atenção nesse ponto, onde eles querem chegar com isso. A Convenção Batista de Pernambuco sofreu profundamente nesses anos, não porque os secretários fossem incompetentes, sofreu porque os presidentes são desobedientes, parte deles, não todos, parte deles, presidentes que queriam fazer o papel do administrador e fazer do secretário só o responsável pelo resultado ruim. O resultado bom seria do presidente, o resultado ruim seria do secretário. Se a convenção vai bem, graças ao presidente. Se a convenção vai mal, é o secretário que não presta. Mas ninguém presta atenção que quando entra um presidente que não respeita estatuto e decisões da Assembleia, ele não permite que o secretário trabalhe. O secretário não tem autonomia, porque não há respeito ao estatuto, nem há respeito às deliberações da Assembleia. Então, aqui, esse ponto você precisa entender. Agora, vamos para o artigo 30. A convenção terá coordenadores das áreas de missões, de desenvolvimento de educação cristã, de comunicação e de administração e finanças, cujas atribuições e remunerações constam no regimento interno. Graças a Deus, o Conselho, num ato de juízo, disse não, porque eles queriam definir remuneração em regimento interno. Você pode até colocar num regimento interno um plano de cargos e salários, critérios para fazer avaliação de salários, mas você definir remuneração era demais. Percebe? Por quê? Porque a coisa estava sendo feita às pressas. Foi feita às pressas porque a questão não é melhorar o sistema. A questão é garantir que a diretoria possa ser reeleita e impedir o ex-secretário-geral de participar da vida da Convenção Batista de Pernambuco.
Artigo 31. O Conselho Fiscal da Convenção, doravante denominado Conselho Fiscal, órgão autônomo subordinado à Convenção, a quem prestará seus relatórios na Assembleia Geral Ordinária anual e durante o ano convencional ao Conselho. É o órgão responsável pela fiscalização econômica, financeira e patrimonial da Convenção, de seus órgãos e das organizações na forma do regimento interno. Observe uma coisa errada. Eles estão dizendo que o Conselho Fiscal vai prestar relatório também ao Conselho Geral. Ora, mas se o Conselho Geral é um dos fiscalizados, como é que quem fiscaliza vai prestar relatório a quem é fiscalizado? Isso não existe. Então, essa redação teria que ser refeita. A ideia melhor é, o Conselho Fiscal, ele só responde à Assembleia da Convenção. Ponto. Ele poderá apresentar o seu relatório ao Conselho, mas o Conselho não poderá modificar o relatório do Conselho Fiscal, porque senão fica um conflito de interesses. E isso precisa ser aprofundado e precisa ser melhorado, inclusive melhorar a forma de eleição, melhorar quais são os itens que nós queremos que sejam apresentados. Nós é que temos que dizer para o Conselho Fiscal, olha, nós queremos que você fiscalize isso, 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 isso e isso. E não há tempo para fazer isso, porque essa reforma está sendo descida goela abaixo. Eu vou mais um aqui para encerrar. Para desenvolver os ideais evangélicos nos membros das filiadas da sociedade em geral, a Convenção poderá criar instituições de natureza educacional, de formação cristã, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, se necessário, devendo ser ouvida através do seu Conselho Geral, quanto à contratação e demissão dos seus diretores gerais pelos respectivos conselhos deliberativos. Isso aqui deve ser totalmente discutido. Isso não, a Convenção não tem como aprovar um ponto como esse sem uma profunda discussão de como é o sistema hoje. Dessa maneira que eles estão mantendo a ideia de um conselho deliberativo para organizações criadas pela Convenção. Eles estão criando não estão reformando, eles estão praticamente mantendo aquilo que nós temos hoje, por exemplo, no caso do Colégio Americano Batista. Então, esse ponto, ele é interessante, mas ele precisa ser mais discutido, mais aprofundado, tá bem? Nós estamos chegando aqui ao final, eu vou terminar. É vedado qualquer pessoa... aqui você vai pegar novamente, olha aqui, 2 pesos e 2 medidas. Um peso para o cargo como do secretário-geral e um peso agora para outros casos. Veja só aqui, é vedado a qualquer pessoa que perceba a remuneração habitual da Convenção ou de seus órgãos, instituições, organizações afins e auxiliares, ser membro da diretoria, do conselho ou do comitê ao qual esteja vinculado nos 2 anos após o seu desligamento. Nesse ponto, eles então pegam o ex-secretário-geral da Convenção. Agora veja o parágrafo único. A vedação de que trata o caput deste artigo é extensiva aos que percebem benefícios financeiros em projetos apoiados pelas áreas de missões estaduais ou desenvolvimento cristão, sendo o prazo de vedação, neste caso, de 6 meses. Percebe aí? Então você tem 2 pesos e 2 medidas. Para o caso do ex-secretário-geral, 2 anos, porque quando você começa a contar 2 anos, é justamente para que nessa Assembleia, que eles querem reformar o Estatuto para continuar no poder, não haja nenhuma chance do secretário fazer parte de uma comissão de fiscalização, de uma comissão de renovação de conselhos, o secretário não pode participar do Conselho da Convenção, o secretário não poderá ser eleito para uma comissão durante a Assembleia. Percebe como que é? Ele está dizendo aqui, vedado a ser membro da diretoria, do conselho ou do comitê ao qual esteja vinculada. Isso aqui é só o secretário, porque não tem nenhum caso. Primeiro, comitê
só se for uma pessoa remunerada, coordenador da área de missões. Imagina, o coordenador da área de missões, se ele for demitido da convenção, ou se ele deixar o cargo, só 2 anos depois ele poderá ocupar um outro cargo. Imagine a diretora de educação cristã da convenção. Se ela for desligada, ela só pode ocupar cargo 2 anos depois. Mas não tem nenhum caso desse na história recente da Convenção de Pernambuco. Então, para isso, eles querem pegar o secretário, o ex-secretário-geral. Porém, já no caso de missionário, que também recebe dinheiro da convenção, esse seria só 6 meses. 2 pesos e 2 medidas para uma medida casuística. E termina aqui. Veja esse aqui, isso aqui é o último, para terminar as propostas de reforma. O artigo 44. O pagamento das prebendas a obreiros que atuem na obra missionária promovida pela convenção em convênio com igreja afiliada deverá ser feito até o 5º dia de cada mês. Gente, isso aqui a CLT já regulamenta para quem tem carteira assinada, e todo mundo sabe que quem tem bom senso não é matéria de estatuto definir dia de pagamento de convênio missionário. Na pior das hipóteses, você pode até colocar um regimento interno. Mas quando você não tem boa administração, não adianta ter cláusula no estatuto. Entendeu? Não adianta você colocar no estatuto que deve ser desse jeito ou daquele. Porque se a administração financeira estiver ruim, ou se estiver faltando dinheiro e não tiver como pagar, não vai pagar. E não vai ser o estatuto. Bom, eu espero ter dado uma colaboração para que você possa ver quais são os pontos que estão sendo propostos para serem reformados. Mas eu faço um apelo final. Não vamos aceitar essa reforma antes da Assembleia. Essa reforma precisa de mais profundidade, não só por esses pontos que eu li, mas também por outros que precisam ser reformados. Nós precisamos reformar finalidade, atribuições e composição de cada organização da estrutura da convenção, fora as auxiliares, de cada uma das organizações que são de administração da convenção. Se não fizermos isso, nós vamos continuar tendo problemas muito sérios. Espero que isso ajude. Coloque o seu comentário no vídeo, curta este canal, compartilhe com os seus amigos, deixe os seus comentários, se inscreva e certamente nós teremos aqui coisas boas para nós discutirmos. Às vezes você pode passar no tom uma palavra que não deveria ser dita, porém você vai entender e a gente vai dialogando aqui nesse nosso canal. A partir do próximo, eu vou começar a falar a respeito do Colégio Americano Batista e as reformas que estão sendo pretendidas para ele. Obrigado porque você ficou comigo até esse momento e até o próximo.